Bom dia a todos. Viemos para mais um tutorial do alimento diário, que tem por título geral o Cristo, o centro conector da obra de Deus. Esse é o da série, né? Este volume aqui é o volume 4, ou livro 4, que tem por título Buscar as coisas lá do alto. Hoje nós vamos ver a semana 1, que tem por título Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da deidade. Nós vamos ver trecho da Bíblia em Colossenses, a partir do capítulo 2, versículo 8 até o 15, é o que a gente vai abordar hoje, né? Então, aqui no começo, ele começa falando do tecido de amor, né? Que o Senhor quer trabalhar em nós, esse tecido de amor, né, e tal. E mostra para nós que a estrutura da vida da igreja, a estrutura da igreja e do viver cristão é fé, amor e esperança. Tem a citação como 1 Coríntios 13, né? E depois nós vemos que nós vivemos muito no mundo sistema cartesiano, né? Ou seja, no mundo terreno, né? No mundo da matéria. Mas precisamos ser transferidos, né? Precisamos ser transferidos. E aqui, Colossenses 3:2, fala assim, né? Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Então aqui nos mostra que existe uma transferência, né? E para nós vivemos uma outra direção. Então a primeira parte aqui é a fé. A fé, né, é que nos transfere, né, de uma dimensão daqui de baixo para a dimensão celestial. Então a fé é a porta, né, para entrarmos nessa dimensão lá de cima, graças ao Senhor. Então, e também nós temos a esperança, né, cheia de perseverança. A esperança é cheia de perseverança. E por causa da esperança, nós então sofremos tribulações, né? E aqui diz que nós temos uma viva esperança, uma herança incorruptível. E nosso Deus, ele é galardoador. Lembre-se disso. Deus, ele tem prazer de galardoar, né? Para aqueles que fazem o bem, né? E aí nós também podemos citar esse versículo em 1 Pedro 1:4. 1 Pedro 1:4. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Graças ao Senhor. Mas o versículo 3 é mais interessante. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança. Nossa esperança é viva. Essa esperança contém vida, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Graças ao Senhor pela morte e pela ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos transferiu de uma dimensão cá abaixo para uma dimensão lá de cima. Senão hoje estaríamos aqui também, como qualquer um do mundo, vivendo na esfera humana, na esfera terrena, sem objetivo nenhum, né? Isso é muito bom. Mas Deus está investindo em nós, tem investido em nós, porque na vida da igreja nos colocou no corpo, somos membros do corpo e cada membro tem sua função e precisa o quê? Produzir algo para Deus.
Deus espera que possamos produzir algo para Ele. Vou ler um trecho aqui. Deus deseja em nosso meio obter um resultado. Por isso, pelo rio da graça, Ele nos supre de si mesmo, de sua essência, que é o amor. Esse amor vem do Deus invisível, que ninguém jamais viu. Sendo assim, como é que o amor de Deus pode ser visto entre nós? Quando realmente recebemos a realidade do suprimento do amor, algo espontâneo acontece em nós e, sem ter percepção disso, passamos a amar uns aos outros, amamos as pessoas na rua, queremos já pregar o evangelho, posso orar por você, e também amamos os irmãos que servem conosco e amamos e nos edificamos com eles, né? Antes tínhamos dificuldade em relacionar-nos, mas agora, com o amor de Deus habitando em nós, pela fé, ficamos juntos fazendo imersão na palavra e nos edificando, graças ao Senhor. Enfim, juntos ganhamos nossa alma para o Senhor. Deus está produzindo uma rede de cuidados entre nós, uma rede de amor. Graças ao Senhor por esse amor. O amor é o resultado, né? Deus quer esse resultado que é o amor, que Ele mesmo sendo expressado, né? Graças ao Senhor também nós vimos que Deus está produzindo entre nós um tecido fechadíssimo, de altíssima qualidade, cuja matéria-prima é seu próprio amor. Ele fechará todas as fissuras, todos os vácuos entre nós, de modo que seremos a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então aqui Deus, Ele como amor, né, Ele fornece fios de amor, os fios amorosos, né, para que nós possamos traçar uma trama, fechando assim um tecido. E quanto mais fechado, menos vácuo fica, menos fissura fica, melhor é a qualidade desse tecido. Então, isso é que nós vemos aqui na segunda-feira, né? Um tecido maravilhoso, né? E então vamos para terça-feira aqui. Na terça-feira o versículo é capítulo 2 de Colossenses 2:8, né? Aqui 2:8. 2:9, vai? Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E aqui, com relação à divindade, na verdade, no grego é theotes. E theotes é diferente um pouco da divindade. Theotes indica o estado de ser, o estado do ser de Deus, ou o próprio Deus, né? Então aqui nós vemos que existe outra palavra para divindade que é theotes. Theotes já é um pouco diferente. Theotes fala dos atributos divinos, da natureza divina. Então deidade fala do próprio Deus, do estado de ser de Deus, né? O estado do ser de Deus, né? Por exemplo, Deus, Ele é o único que pode ser adorado, nenhum outro homem, qualquer coisa, não pode ser objeto de adoração, senão unicamente que pode receber a adoração é Deus, por isso que Ele é deidade, né? A divindade mais se refere à sua natureza divina, sua vida, natureza, atributos divinos, né? Senhor Jesus. Então vamos lá. Vamos ver em Romanos 1:20. 1:20. Diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade. Esse divindade aqui
é teiotes, teiotes. Tem uma diferença, uma pequena diferença, né? Mas é. Aí, irmãos, nós vamos ver o que é isso, né? Por que Cristo é a plenitude da deidade? Ele é cheio de Deus. O próprio Cristo é cheio de Deus. Então vamos ver outro versículo que é Hebreus 1:3, né? Vamos lá no Hebreus para a gente ter uma visão mais acurada, né? Hebreus 1:3. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Primeiramente, Cristo é o resplendor da glória. Né? Primeiramente isso que nós vamos falar. O resplendor da glória, vamos comparar com o sol. Né? O sol, né, ele é a fonte de luz, fonte de energia, e entretanto, não conseguimos nos aproximar do sol. À medida que vamos aproximar do sol, vamos ser totalmente consumidos pelo calor. Então, mas como é que nós podemos deliciar dos efeitos benéficos do sol? É através dos raios solares, né? Dos raios. Então, nós vamos comparar assim, né? Deus é como o sol, né? Ninguém jamais vê a Deus, mas seu Filho unigênito que está no seu seio, que o revelou, né? Então, Deus é o sol. Ninguém se aproxima do sol. Entretanto, o sol chega até nós através dos raios solares. Então, Deus chega até nós através de Cristo, né? Cristo que é o resplendor da glória de Deus. Deus é própria glória, Ele é glorioso demais. Ninguém deve nenhum mortal consegue se aproximar dele, né? Porque ele habita na imortalidade. Mas como ele chega até nós e como nós meros humanos, podemos chegar até ele? É através do resplendor da glória, que é o Filho. Então o Filho traz o Pai para nós, né? E tem outra expressão que aqui, 1:3 aqui fala, ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Essa expressão exata, né? Primeiro, o seu ser. Ser aqui é traduzido como hipóstasis, né? Aqui, hipóstasis, em outras palavras, é o próprio ser de Deus, né? Própria substância de Deus, própria essência de Deus. Então, como substância de Deus. E a expressão exata, o que significa expressão exata? Né? Em grego tem um sentido de caractere. Então, Cristo, quando vem até nós, ele grava em nós esse caráter, ele estampa em nós, ele sela em nós, né? Ele grava em nós, ele imprime a própria substância de Deus em nós. É maravilhoso isso, né? E lá, irmão Pedro recentemente está falando de Deuteronômio capítulo 6, se não me engano, versículo 7, lá fala de inculcar, né? Inculcar a palavra, você andando, sentado em casa, deitado, ao levantar-se. Então fomos estudar o que é inculcar. Inculcar é gravar, é imprimir a palavra de Deus no espírito ou no coração, que é melhor, né? Então essa gravação, essa impressão, né, como 2 Coríntios 3, versículo 3, diz que vós sois a carta de Cristo, né, para que seja lido através do nosso ministério, né, escrita não com tinta, mas com
o Espírito de Deus. Então, essa aqui não é apenas escrito com tinta superficialmente, que facilmente apaga, uma borracha apaga, mas essa impressão aqui é bem mais profunda, ela imprime, e não só imprime, ele perfura, então deixa essa marca que não consegue ser tirado em nós, né? Indelével em nós. Graças ao Senhor, que o Senhor é essa expressão exata do seu ser, que quando ele imprime, ele é caráter, imprime esse Deus, a substância de Deus em nós, algo de Deus fica em nós, toda vez que ele imprime. Graças ao Senhor. Amém. Aí, na quarta-feira, né, nós vamos para capítulo 2, novamente, de Colossenses, versículo 8. Aqui fala assim, né? Versículo 8. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Nesse versículo, né, já começa a parte um pouco negativa, né? Mas que era uma realidade, era um problema que a igreja em Colossos enfrentava. Eles tinham esse problema que Paulo tentou ajudar com essa epístola. Primeiramente, aqui fala, ninguém vos venha a enredar. Vamos ver o que é enredar. Enredar, em grego, é sulagogel, que significa cativar, levar alguém cativo, escravizar. Então, cuidado, irmãos, não seja levado, não seja enredado, tá bom? Fique firme aí na sua fé. Vãs sutilezas. Vã aqui, em grego, é kenos, que significa vazio, totalmente vazio. Sutilezas é apate, em grego, que significa engano, falsidade. Então, aqui, o autor falou do João 8:44. Por que mencionou logo, falando de Satanás, o diabo, que é o pai da mentira, né? Porque ele vive enganando pessoas. Ele se desconectou de Deus, então ele virou própria mentira. Ele é falsidade, ele é um engano, ele engana as pessoas, né? Tomar cuidado com isso, não cair na rede dele. Então, é isso que o diabo vive fazendo no meio dos homens, até mesmo na igreja, ele quer perturbar a nossa edificação. Vamos ver lá no Primórdios, de Gênesis capítulo 4, nós temos a história de Caim com Abel, né? Eu acho que eu vou ler o versículo, que o próprio versículo explica bem. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que será aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Então, isso daí, ele foi quando Deus agradou mais da oferta do Abel do que de Caim, então Caim, nele surgiu uma inveja do irmão. Cuidado, irmãos, com a inveja, né? Mesmo a vida da igreja, a gente precisa tomar muito cuidado, ficar
bastante vigilantes, porque a inveja é uma coisa inerente ao homem, e está em nós mesmos, está em mim também. Então, toma cuidado, tá? Quando manifesta algum sinal de inveja, vamos já nos arrepender, voltar para o Senhor, orar para que o Senhor tire esse mau sentimento que pode prejudicar a edificação da igreja, né? E daí a inveja, se você não controlá-la, né, não tratá-la imediatamente, ela evolui e desenvolve para o ódio, né? E você começa a ter ódio do irmão. Olha só, irmãos, que coisa terrível. Ter ódio do irmão? Não, não pode, né? E aí, irmãos, o que acontece? E o ódio leva ao homicídio. Então, o Satanás foi o primeiro a induzir o homem ao suicídio. E ele próprio, né, é o matador. Então, ele é o pai da mentira, ele fez acontecer o primeiro homicídio, inveja leva a ódio, né, o primeiro homicídio. Mas, irmãos, nós vamos falar aqui um pouco do lado positivo. Chega de falar de inveja, de morte, de ódio. Olha aqui, com a imersão na palavra, amando e praticando a palavra profética, pregando o evangelho, fazendo comportagem, cuidando das pessoas, edificando a igreja, o fruto da verdade está sendo produzido. Amém. Uma árvore pode ser bonita e ter frutos bonitos, porém é necessário ver que tipo de fruto ela produz. A árvore deve produzir realidade na vida de quem recebe a palavra. Ó Senhor Jesus, então, para edificar a igreja é necessário Cristo. Só Ele é a verdade. Só Ele é a realidade de todas as coisas. Amém. Podemos também ver outro versículo, aqui no capítulo 2:8 mesmo, aqui fala, nós separamos aqui, vazio e falsidade, né? Que são vãs sutilezas. Né? Então aqui temos, cuidado que ninguém vos venha a enredar em sua filosofia. Então primeiro nós temos a filosofia, depois nós temos a tradição dos homens, a tradição, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então você veja que fala da filosofia, da tradição e dos rudimentos do homem. Tudo isso afasta o homem do Cristo. O foco da igreja é Cristo. Cristo é o centro de toda a obra de Deus. Ele é o que conecta todas as coisas a Deus. Mas vem filosofias e tradição e rudimentos do mundo para nos distrair e tenta substituir Cristo. Irmãos, nada pode substituir Cristo. Vamos ver então o que é filosofia, né? Filosofia é uma tentativa humana de obter respostas sobre a existência e seus problemas. Surgiu, né? Assim surgiu a filosofia grega para estudar o sentido da vida e buscar respostas, até para o sofrimento humano diante de acidentes naturais como seca, inundação, etc. Mas também está envolvido aí, cultura oriental, né? Essa cultura oriental é uma mistura de religião judaica, filosofia grega, né, dando origem ao gnosticismo, né? E também nós temos a tradição. Tradição é a comunicação oral de fatos, ritos, usos, costumes e se passam de geração para geração. Agora vamos para rudimentos do mundo.
Os rudimentos são os ensinamentos elementares, tais como não roubar, não mentir, ser honesto. Esses conselhos são bons, tanto para gentios como para judeus. Entretanto, isso daqui pode substituir Cristo, porque é lado bom, né? E eu me lembro que no Alimento Diário passado, nós falamos um pouco disso que está no Alimento Diário, de o perigo do lado bom da alma. É isso, né? Filosofia parece bom. Religião judaica é coisa boa. Tradição, coisa boa. Rudimentos, também coisa boa. Mas, irmãos, tudo isso, se você não tiver Cristo como sua realidade, tudo isso não vale nada. E pode até substituir Cristo na igreja. Não, irmãos, por isso não precisa atentar isso e não seguir como a igreja em Colossos sofreu com isso, né? E também aqui tem o ascetismo, né? Ascetismo, como diz assim, é o rigor ascético, né? Você tentando controlar a carne, fazendo a carne sofrer, deixando a carne não comer, né? E não, aqui diz, tanto a vigília, não dormir, olha, duas coisas, não dormir e não comer, fazer a carne sofrer. Isso de nada adianta, né? E aí no fim, em Colossenses 2:23, ele fala assim, tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, etc., né? Como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. O pecado, a lei do pecado da morte é bem mais forte do que a nossa vontade humana, né? Oh Senhor Jesus, então vamos focar em Cristo como realidade. Não vamos deixar que filosofia nos distraia de Cristo, tradição nos substitua Cristo, e nem os rudimentos do mundo, que são coisas aparentemente boas, né? Mas pode substituir Cristo. Cristo é o centro, é o foco de todas as coisas. Aqui diz, a palavra profética visa trazer a realidade, porque é a palavra da verdade. Tudo que não é segundo Cristo é engano, falsidade e é destituído da verdade. Então, o que vai nos salvar, né? O que vai nos dar norte, a direção de que isso sim, isso não? É a palavra profética. E o Espírito está na palavra profética, né? Vai nos trazer realidade, porque é a palavra da verdade. Tudo que não é segundo Cristo é engano, é falsidade, é destituído da verdade. Aí nós vamos para Colossenses capítulo 2:10, diz assim, também nele estáis aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo principado e potestade. Então aqui diz, aperfeiçoados. Essa palavra em grego é plero, que significa encher até o máximo, tornar cheio, completar, preencher até o topo. Então esse é o sentido para aperfeiçoar em grego, que é plero. Então, irmãos, que definição é? Na medida que somos aperfeiçoados no corpo de Cristo, somos enchidos até ao máximo, tornar cheio, completar, preencher até o topo. Isso que Deus quer fazer de nós. Nós estamos na vida da igreja, estamos sendo aperfeiçoados. E o que consiste em aperfeiçoamento? É nos preencher de Deus, preencher da realidade de Cristo. Oh Senhor Jesus, só Cristo é capaz de encher-nos até a plenitude e aperfeiçoar
o nosso caráter, né? Graças ao Senhor. Cristo é o centro conector da obra de Deus. Ele é a própria plenitude. Amém, amém. E aí no versículo 11 diz: nele também fossem circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão. Aqui tem uma notinha aqui do alimento diário, queria ler essa definição da circuncisão, né? A circuncisão significa a remoção da carne, do ego do homem natural. Os judaizantes queriam levar os gentios a crerem em Jesus para a circuncisão, pois pelo Antigo Testamento, se eles não fossem circuncidados, não poderiam ser salvos. Não ser circuncidado era contra a lei de Moisés, pois Deus estabelecera a circuncisão para seu povo. Todavia, no Novo Testamento, Paulo simplifica essa questão assim: nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Está em Filipenses 3:3. Então, a circuncisão de verdade, que tem a realidade de circuncisão mesmo, é a do Novo Testamento, né? E nós fomos todos circuncidados no Espírito, graças ao Senhor. Aí aqui diz, a circuncisão não é segundo a letra, mas segundo o Espírito, graças ao Senhor. Vamos ler para Romanos, vamos ir para Romanos, capítulo 2, 28. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem a circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Graças ao Senhor, que a verdadeira circuncisão está no espírito, não está na carne. O verdadeiro significado da circuncisão para os que creem em Jesus é nos gloriarmos nele. Amém. Graças ao Senhor, né? Aí nós vemos no último parágrafo de sexta-feira, fala da lei, porque circuncisão pertence à lei de Moisés. Então aqui, ele finalizando a sexta-feira, diz: a lei no Antigo Testamento serviu como aio, tutor para conduzir o povo até Cristo. Quando ele chegou, a realidade das coisas também chegou. A lei se tornou desnecessária, né? Desde então é que Cristo quem nos conduz. É Cristo quem nos conduz. Estamos encabeçados por Cristo, que é a plenitude do Pai, o único que consegue conduzir-nos a toda a realidade de Deus. Oh, Senhor Jesus, aí no fim, não seguimos mais a vontade do homem. Hoje somos um povo que se submete à direção de Deus, guardando a sua palavra. Amém, graças ao Senhor. Aí no versículo, voltando para Colossenses 2, né? Estamos no sábado já. Colossenses 2, versículo 12. Ele diz assim: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fosseis ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. A realidade da morte e ressurreição de Cristo. Esse versículo é muito importante, né? Fomos sepultados no batismo e ressuscitados dentre os mortos. O que significa batismo? Batismo é quando tem um significado de ser sepultado. Você morreu com Cristo. Então esse cadáver não pode permanecer, ele precisa ser sepultado, precisa ser enterrado, né? Então, graças ao Senhor,
pelo símbolo de batismo, nosso velho homem, nossa carne foi sepultado. Então, nosso velho ser já não existe mais, morreu, né? Já acabou, virou pó, né? É isso que significa isso, né? Para isso nós precisamos ler um pouquinho Romanos capítulo 6, versículo 4 diz assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória de Deus, assim também andemos nós em novidade de vida. Olha só, e depois versículo 5. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então, irmãos, aqui está muito claro que nós fomos crucificados junto com Cristo, na semelhança da sua morte. Se Cristo morreu, nós também morremos juntamente com Cristo. Então, não existe mais o velho ser. Aquela carne que nos atrapalhava já morreu, tá? Já está pregado na cruz. Por isso que a partir do momento que eu tenho essa realidade de que eu morri com Cristo, então eu tenho que viver não mais na esfera antiga, essa dimensão terrena da matéria. Agora, como eu morri com Cristo e também ressuscitei com Cristo, agora eu passo a viver numa outra dimensão, não é? Nós já falamos isso, preciso ser transferidos para outra dimensão, que é a dimensão celestial. E aí, irmãos, como viver na dimensão celestial? É viver no Espírito, não mais viver na carne. Agora, nosso caminho é viver no Espírito. E se vivemos e andamos no Espírito, nós temos então a novidade de vida. Novidade de uma coisa nova, né? Dia a dia nós temos esse frescor da vida de Deus, que é novo, se renova a cada dia. Não é? Então, e deixamos de viver coisas velhas, velharia, velhice, toda aquela coisa que, né? Nem citar, né, irmãos? Nós queremos viver em novidade de vida, graças ao Senhor. No Espírito você encontra toda a plenitude da deidade, e que essa plenitude da deidade está em Cristo. Se exercitamos o Espírito, tocamos no Espírito, que tem a plenitude de Deus, a realidade de Deus, a realidade da morte do velho homem com Cristo na cruz e a realidade da ressurreição com Cristo. Graças ao Senhor. Não precisamos mais viver na carne, podemos viver na ressurreição, andando em novidade de vida. Graças ao Senhor. Amém. Ó Senhor Jesus. Então aqui nós vemos que sabedoria humana aqui. O que é sabedoria humana? A sabedoria humana é filosofia grega, religião judaica, cultura oriental, coisas que nós já vimos, né? Diz que a carne é culpada de tudo, é preciso fazê-la sofrer através de jejum e vigília para não dormir, fazê-la. Mas, irmãos, nós não precisamos fazer isso. Em vez de fazer a carne sofrer, é melhor fazê-la morrer, não é? E graças ao Senhor já está morto. Não só morto, foi sepultado, né? Simbolizado pelo batismo. Aí, em ressurreição de Cristo, eu posso andar em novidade de vida. E aí, vamos citar, né, Gálatas 2:2, já estou crucificado com Cristo. Não mais sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Graças ao Senhor. Então, a partir de agora, vamos viver na esfera celestial, vivendo no Espírito. Não mais viver na nossa carne,
na dimensão terrena. E também nos próximos versículos, versículo 14, né? 14, 15, isso mesmo, 14, 15, ele fala assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, no qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente o expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então, quando o Senhor Jesus morreu, né, não só ele então não só fez o nosso homem morrer, nosso velho homem morrer com ele, mas também os delitos, os pecados cometidos por esse homem no passado, né, pela sua carne, os pecados cometidos, também foi de uma maneira cancelada. Ou seja, quando você peca, existe um registro do pecado. Você tem culpa no cartório. Então, será que isso vai te atormentar a vida toda? Não é? Será que é isso? Por isso, irmãos, quando nós morremos com Cristo, Senhor Jesus, Ele cancelou a nossa dívida. Nós tínhamos uma dívida impagável com Deus, mas Cristo, na sua morte, Ele cancelou a dívida. Então, quando Ele cancelou a dívida, Ele eliminou o registro, né, do cartório. Então, quando alguém, né, o diabo, ele gosta de acusar os irmãos, ele vai lá no cartório e tira, né, um registro lá, um atestado lá, e graças ao Senhor Jesus, que esse atestado está dizendo não consta, não consta. Graças ao Senhor. Então, quem fez isso foi o Senhor Jesus. Não é apenas já morremos nossa carne com Ele, como Ele limpou todo o nosso passado. Então, nós hoje podemos dormir tranquilo, em paz, porque o passado, o fantasma do passado já nos incomoda mais, graças ao Senhor. Não só isso, né, ele cancelou escrito de dívida, que é o registro, né, que era contra nós e que constava de ordenanças, no qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. E ele não apenas fez isso conosco, olha só que ele fez também. Quem nos acusava dia e noite é o diabo, né? É o Satanás. Mas ele está acima de principados e potestades. Então, eles despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então, de um lado, a crucificação do Senhor, na cruz, lá no monte, é um sinal, símbolo de vergonha. Todo mundo olhava para aquele que estava crucificado, era uma vergonha diante dos homens. Mas, nas hostes celestiais, aquilo lá, irmãos, era uma exposição pública da vitória do Senhor sobre os principados e potestades. E expôs esses principados e potestades em desprezo. Eles não são nada. Cristo é muito superior do que eles, triunfando deles na cruz. Portanto, hoje, meus irmãos, chegamos então, Hebreus 4,16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Aleluia! Podemos nos achegar com confiança, com intrepidez. Você pode vir sossegado, não precisa vir com medo. Venha ousadamente,
venha para o trono da graça. Esse trono aqui não é trono de julgamento, não é trono de juízo. Esse trono é para te dar graça. E aí também achamos misericórdia, recebemos misericórdia e achamos graça para socorro em ocasião oportuna. Amém, meus irmãos? Aqui termina o nosso tutorial de hoje.